Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Gabriel, eu faço parte da equipe da Ressurge TV e eu estou aqui hoje para mais um episódio do Futebol no Mundo. Antes de tudo, deixe seu comentário, curte, compartilhe e vem comigo para esse vídeo. Quando nós vamos falar sobre a Premier League, todos nós vamos lembrar do Liverpool, do Chelsea, do Arsenal, do Manchester United. Só que hoje eu vou falar para vocês um time que, na minha opinião, será a sensação da temporada, que é o Aston Villa. O Aston Villa, que na última temporada veio do campeonato da Europa League, foi campeão, e esse time promete nessa temporada. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o Aston Villa. Primeiramente, nós precisamos entender como isso aconteceu. E se passa por um nome, tudo isso, Unai Emery. Unai Emery, ele antes de ser técnico do Aston Villa, exatamente na Inglaterra, ele foi técnico do Arsenal. E no Arsenal ele não teve uma boa temporada, ele não teve um bom rendimento. Ele foi um péssimo técnico no Arsenal. E eu concordo com isso. Só que depois do Arsenal, ele foi técnico do Sevilha, foi técnico do Villarreal, foi técnico do PSG. Apesar do PSG ele não ter ganhado a Champions League, mas quando ele passa pelo Sevilha, ele ganha diversos títulos. Eu nem preciso falar qual foi o título que ele mais ganhou, que foi a Liga Europa. Ele simplesmente ganhou mais de uma Liga Europa no Sevilha. No Sevilha ele fez história. Sem contar que no time também da Espanha, ele leva o Villarreal, submarino amarelo, ao primeiro título europeu, que foi a Liga Europa em cima do Manchester United na temporada 2021. Pontos importantes sobre o Unai Emery. Muitos, antes dele voltar para o Aston Villa, acharam que ele não iria muito bem na Premier League, devido ao fato de que ele não foi muito bem quando passou pelo Arsenal. Só que aí que está. O Unai Emery chega numa temporada em que ele não podia fazer nenhuma contratação. Imagina você pega um time e você só tem aquelas peças para montar. E simplesmente o Unai Emery levou o Aston Villa até a final da Europa League. Eu nem preciso falar o que aconteceu, porque se ele está jogando Europa League, de uma coisa eu tenho certeza. O time que ele está comandando será campeão. Foi assim com o Sevilha, foi assim com o Villarreal e foi assim com o Aston Villa. E por que eu acho que o Aston Villa promete nessa temporada? E eu vou citar algumas coisas aqui e continue comigo. Já comentou? Já curtiu? Deixe seu like, hein? Valeu, galera! Antes de tudo, precisamos falar do time do Aston Villa. É um time muito organizado, muito bom, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. É um time que há anos atrás talvez temia o Manchester City. Com certeza temia o Manchester City, temia o Arsenal, o Chelsea, o Liverpool, só que agora não. O time do Aston Villa joga para frente, de peito aberto, e isso passa muito pelas mãos do Unai Emery, que tem belíssimos jogadores. O Ryan Rodgers, que foi vendido para o Chelsea, fez uma belíssima temporada. O Watkins, centroavante, fez uma belíssima temporada. Também precisamos falar do Tielemans, o volante inglês que acabou com o meio campo do Aston Villa, foi titular absoluto. Só que o que acontece? Todo time vai ter que repor, né? Não adianta. E foi isso que o Unai Emery fez. Só que o Unai Emery fez isso, assim, com uma elegância. Ele simplesmente perde o Ryan Rodgers para o Chelsea e contrata o Alejandro Garnacho, que vem do Chelsea, né? Que era jogador do Manchester United. O Garnacho, ele começou muito bem, foi um jogador que vinha fazendo muitos gols, ele até ficou marcado por fazer as comemorações do Cristiano Ronaldo, só que o futebol dele caiu muito de rendimento. Talvez eu não contrataria ele, só que o Unai Emery sabe da potência que é aquele jogador, sabe do que aquele jogador pode elevar ao time dele. Então o que ele faz? Ele contrata o Garnacho, além de contratar o Garnacho, ele foi muito inteligente. Ele simplesmente pede a contratação do Manzambi. Na minha opinião, a revelação da Copa do Mundo.
Que Copa do Mundo fez o meio-campista suíço? Jogou muito, jogou muito. E pode ter certeza que ele vai ser titular absoluto. Outro jogador que me chamou muita atenção e que, na minha opinião, vai ganhar espaço, vai ser titular, é o João Gomes. Eu falo isso porque ele é cria da Gávea, cria do Mengão. O João Gomes, ele teve uma passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra também. O Wolverhampton foi rebaixado, o Aston Villa aproveitou isso e o que fez? Contratou. Muito bem, uma belíssima contratação. E, na minha opinião, o Aston Villa tem um dos melhores times que eles já montaram nos últimos anos. Talvez o time da temporada 23-24 era um time muito bom, que caiu nas quartas de finais para o PSG. Era um time muito bem organizado. Só que esse time, agora, ele tem peças de reposição. O Unai vai olhar para o banco e vai, vou precisar trocar um ponto esquerda. Ele vai ter um ponto esquerda, vai precisar trocar um lateral. Ele vai ter. Por quê? Porque ele soube modificar, ele ainda soube repor o que ele perdeu. Ele perde o melhor jogador dele para o Chelsea, ele vai e contrata a revelação da Copa do Mundo. Que técnico é o Unai Emery. E é por isso que o projeto do Aston Villa passa pelas mãos dele. Para entender a força desse projeto, é só a gente lembrar para o goleiro Emiliano Martinez, o goleiro da seleção da Argentina. Ele já falou que quer sair, chegou proposta da Juventus, está em negociação até a gravação desse vídeo, e o Aston Villa não abaixou a cabeça não, entendeu? Falou que vai vender por certo valor, não voltou atrás, entendeu? E sem contar que isso traz um poder para o clube gigante, porque está mostrando que não é bagunça. Não vai perder qualquer jogador por perder. E também, eles não olham para o Emiliano Martinez, que foi um goleiro muito importante para o Aston Villa. Eles não olham para o Emiliano e falam, você não é um jogador que nós não podemos perder. Claro que pode perder. Quantos goleiros tem bons na Premier League? Olha isso. Talvez, há anos atrás, o Aston Villa bateria o pé. Não deixaria o Dibu Martinez sair, só que não. Olha a mudança de mente, olha a mudança de visão do time. É um time muito bom, um time muito compactado, joga para frente. E tem tudo para ir longe nessa temporada. Não se espantem se no meio da temporada o Aston Villa estar entre os 4 melhores da Premier League e estiver muito bem na Champions League, porque tem um time muito compactado, tem uma zaga muito boa, um meio campo muito forte, um ataque muito veloz. Querendo ou não, isso faz muita diferença. Tem um técnico sensacional, que é o Unai Emery, não preciso ficar falando. Sem contar que tem um projeto totalmente compactado. Um projeto que tem tudo para dar certo. Um projeto que tem tudo para ser a cara da Europa nessa temporada. Lembrem do que eu estou falando hoje. Se o Aston Villa for a sensação da temporada, não se espantem, porque tem um time muito bom. E agora eu vou fazer a pergunta para vocês no meio do vídeo. Me tira uma dúvida. Nessa temporada, como eu já falei, o Aston Villa contratou o João Gomes, do Wolverhampton. Qual jogador vocês lembram que passou pelo Aston Villa e jogou pelo Aston Villa e foi brasileiro? Eu já lembrei de um. E aí? Qual foi que vocês lembraram? Não comente só não. Deixe seu comentário, curte, compartilha, tá bom? Conto com o apoio de vocês. Se vocês perguntassem para mim, Gabriel, você acha que o Aston Villa vai ser campeão da Champions League? Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Por que eu acho muito difícil? Porque tem times melhores. O time do PSG, o coletivo do Luiz Henrique, o time do PSG joga muito. Tem o time do Vicente Kompany, que é o Bayern de Munique, muito bem treinado pelo Vicente Kompany. É um time muito melhor do que o Aston Villa, tem um coletivo muito mais forte. Tem jogadores no banco muito melhores do que o Unai Emery tem no banco do Aston Villa. Só que por que não pode chegar? Tem um time muito bom. E é a mesma coisa sobre a Premier League. Gabriel, você acha que o Aston Villa pode ser campeão da Premier League? Com certeza, tem time para isso. Tem elenco para isso, tem técnico com culhão para ganhar a Premier League. Só que tem times melhores. Tem times melhores. O Manchester City, na minha opinião, ainda é melhor. O Arsenal ainda, na minha opinião, é melhor. Só que esse time do Aston Villa é muito bom. Tem tudo para ser uma das sensações, na minha opinião, vai ser a sensação dessa temporada.
E não é porque não vai ganhar títulos que não vai fazer uma boa temporada. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. E não precisamos também forçar algo. Não precisamos achar que eles vão ser campeão da Premier League, ser campeão da Champions League. Até porque, querendo ou não, times favoritos no momento são para a Champions League, talvez o Manchester City, o Bayern de Munique, o PSG. Premier League ali entre Manchester City e Arsenal. Depois vem vindo o Aston Villa, o Chelsea, o Liverpool. Só que vamos ficar de olho nesse time do Aston Villa, porque é muito bom. Tem um ataque letal, tem um meio-campo muito forte e tem uma zaga muito composta. É um time muito bom. Vamos ficar de olho nesse time do Aston Villa. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que ficou aqui até o final do vídeo. E aí, você acha que o Aston Villa consegue chegar até a final da Champions League? Outra pergunta. Você acha que o Aston Villa consegue terminar entre os 4 melhores times da Premier League? Antes de tudo, antes de encerrar esse vídeo, deixe seu comentário, curte, compartilhe e fique aí para mais. Valeu, galera, tamo junto!